Olá, Enfermagem em Brasília, novamente com vocês, e hoje técnicos, auxiliares e enfermeiros. Vou buscar muito a atenção de vocês, porque nós temos hoje uma pessoa que vai dar uma aula para a gente aqui sobre o que é ser técnico de enfermagem, enfermeiro, auxiliar. Tá? Nós estamos aqui com a Isabel Gonçalves, tá? A Isabel Gonçalves, ela é técnica de enfermagem, especialista em alta complexidade, mentora e empresária brasileira. Ficou conhecida por ensinar profissionais de enfermagem e atuarem, com segurança em plantões diante de pacientes de média e alta complexidade. É criadora da metodologia GPS, vamos perguntar para ela o que é, do plantão sem medo, da formação de enfermagem de valor e também é CEO da On Time Education, empresa especializada em treinamentos para auxiliares, técnicos e enfermeiros que desejam perder o medo, adquirir confiança, dominar a prática real de um plantão e conquistar valorização profissional. Isabel Gonçalves. É um prazer estar aqui, gente. Um prazer enorme. Assim, participar de podcast sempre é maravilhoso, mas esse aqui é especial, né, gente? Porque é da nossa Brasília. Então, parabéns, Eduardo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, verdadeiramente. Porque Brasília merece, a nossa enfermagem merece. Eu que sou filha de Brasília, é uma honra poder estar aqui com vocês. Gratidão pelo convite. Feliz quem está, somos nós, né? Esse processo, esse projeto é para realmente apresentar todos os profissionais de enfermagem de Brasília e tivemos a sorte de você ser de Brasília. Que lindo, que lindo, que lindo. Nossa, tá vendo, gente? Importante. Para Brasília, por Brasília, isso é muito legal. Parabéns pela iniciativa, tá? Porque, assim, Brasília, embora seja a capital da República, né? Às vezes eu falo que as coisas demoram um pouquinho a chegar em Brasília da forma com que a gente gostaria. Então é uma iniciativa que nos deixa realmente feliz demais por ser de Brasília, estarmos em Brasília. Eu me sinto muito honrada, gratidão. Perfeito. Eu sou técnico de enfermagem, sou auxiliar também, sou enfermeiro. E aqui agora eu quero aprender muito com você. Olha, gente, olha a responsabilidade disso. Preciso levar isso para frente. E assim, eu vi a sua história, eu te conheci e eu fiquei encantado, com o que você faz, com o que você apresenta. É um assunto que a gente realmente tem que ter uma boa conversa com todo mundo, com todos os profissionais de enfermagem. Eu percebi que você transmite, essa segurança, essa vontade de fazer a coisa certa, de fazer o que o técnico tem que fazer, o que um profissional de enfermagem tem que fazer. Parece que você mostra um caminho que é bem curto e que o que falta, que realmente falta. E você apresentou um tema aqui pra gente que eu achei interessante, que é o por que tantos profissionais de enfermagem têm diploma, tem o Corém, mas trabalham com medo, e pergunta como mudar isso. E quando trabalha, Eduardo? Essa é a verdade. O que eu percebi ao longo desses anos, a gente já está com 8 anos aí, trabalhando com técnico, com auxiliar, com enfermeiro. Eu percebi que o profissional de enfermagem, ele sai do curso técnico, por exemplo, e aí a gente está falando só do técnico agora, e ele tem um certificado, ele está apto, ele passou pelo estágio, e ele está pronto. Porém, ele tem medo, muitas vezes, até de dar entrada no Corém. Porque ele está pronto mediante um papel. Sim. E no papel, Eduardo, as coisas elas ficam mais simples, A gente pode dizer que é mais simples, Quando você lê ali, tá muito redondinho, tá muito legal. Só que o que eu percebi, e eu percebi isso no dia a dia,
quando eu realmente precisei cuidar da minha sogra na prática dentro de um home care na minha casa. Eu percebia que as técnicas chegavam até ali, elas tinham porém, elas já tinham se formado e elas estavam cadastradas a uma cooperativa, um home care. Mas o que eu via nos olhos dessas pessoas era medo. E às vezes, muitas vezes, eu posso te dizer assim que, Isa, quantas vezes você viu acontecer? Para mais de 100, eu não consigo contabilizar isso para você. Eu vi técnico e até enfermeiro chegar em um plantão e pensar assim, não, eu vou para lá porque é home care, então eu quero começar por aqui, eu tenho medo, porque eu não estou me sentindo segura ainda, eu vou para o home care, lá eu aprendo. Sim. E entrar num quarto onde nós tínhamos a minha sogra utilizando 17 dispositivos diferentes, olhar para aqueles dispositivos e dizer, eu não posso ficar aqui não. Eu nunca vi tanto aparelho na minha vida. Sim. Então aquilo, de início, não me gerou empatia ou compaixão. Eu sou verdadeira para te dizer. Aquilo me gerou raiva no começo. Raiva, todo mundo fica impressionado. Como assim, Isa? Porque as pessoas, elas costumam dizer, Isa, você é muito boazinha, mas não é, gente. A gente é ser humano, entende? Então, assim, eu tento ser uma boa pessoa, mas eu ficava com raiva, porque eu dizia assim, como que você não consegue assumir o plantão? Eduardo, eu tive situações da pessoa chegar e ela não conseguir realmente ir ligar para a cooperativa, para o home care e dizer, eu não tenho condição de ficar aqui. Exato. E aí, eu precisava entender o porquê que aquilo acontecia. Foi, assim, uma sequência de intercorrências. Foram 30 dias, 7 intercorrências. A primeira, ela tinha exatamente 7 dias em casa, foi uma decanulação. E eu fui acordada às 3 da manhã com os gritos, a cânula saiu, a cânula saiu, a cânula saiu, eu matei ela. Então, assim, o que eu vi? Eu vi que elas queriam um emprego. Sim. No papel elas estavam prontas mesmo, tinham feito um curso, né? Então, assim, se a gente for ver como manda o figurino, elas estavam aptas. Mas, de alguma forma, elas não tinham aprendido aquilo que traria segurança para que elas assumissem o plantão. E muitas diziam, preciso desse emprego. Mas ela não tinha condição de ficar. E aí, o que eu entendi? Que tinha medo ali. Sim. Era medo. E por que o medo existe na minha visão, olhando para tudo isso que eu vivi e vivo até hoje com profissionais de enfermagem? Eu falo sempre, o medo é meu, é seu, é nosso. Sim. Todos nós temos medo. Eu falo muito para as minhas alunas. Então, como que a gente começa sempre? O medo é nato. Nascemos com ele e ele é bom. Então, a primeira coisa que eu ensino é acalma o seu coração. O medo é bom. Não tem nada errado aí com você, tá? Porque ele evita que a gente coloque a mão no fogo. Sim. Ele evita que a gente entre na frente de um carro. Sim. Tudo isso. Pula de uma ponte. Por quê? Porque você tem medo, né? Então, ele é bom e é seu. Primeiro ponto. Segundo, como que a gente vai vencer o medo de atuar em algo? E aí eu falo, o primeiro arroz que uma mulher vai fazer na vida, ela tem medo de botar aquela panela no fogo. Então, só tem uma forma de vencer o medo. É a prática. Você precisa praticar. E aí, o que eu entendi? Que dentro do sistema de ensino, tanto no técnico, como um pouco também na enfermagem, e eu sou técnica de enfermagem hoje, graduanda em enfermagem, o que eu percebo? É que o tempo, a forma com que o curso é constituído, não traz, de repente, um tempo hábil para que a gente consiga fazer tanta prática como talvez seria interessante. E aí a falta dessa prática traz mais insegurança e medo. Então, na prática, a gente vence o medo. Foi o que eu descobri. E por isso que eu desenvolvi o GPS do Plantão Sem Medo, que é uma formação, é o nosso pilar principal da formação, sim, que guia ela pela prática de um plantão real. Então, como? Mostrando dispositivos reais, como que eles funcionam, qual é a nossa função como técnico, até onde é a minha atribuição técnica.
Aí agora sou enfermeiro, qual a atribuição que eu tenho de fato? E aí com isso, conforme elas vão lidando com a prática, o que eu ouço, Isa, eu não tenho mais medo. Isa, agora eu tô pronta para pegar um e digo, o medo tá aí e ele vai continuar aí. A segurança só vem com o que a gente faz com medo. E o que você escolhe fazer com medo? Se capacitar. Sim. Quando você se capacita, recurso, né? Ele vai. Então, assim, isso é muito, eu digo lindo, né? Da forma com que acontece. Porque o profissional entende que ele consegue transformar. Sim. E que o medo vai continuar ali. E que se ele for, de repente, para um outro setor, para algo mais capcioso, que ele nunca fez, o medo volta. E com a prática, com o praticar. Então é muito bacana isso, né? Esses seus alunos são pessoas recém-formadas ou tem pessoas já com experiência? Os alunos, eles se dividem. Tanto alunos hoje como as pessoas que me acompanham nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, eles se dividem, eles são, em boa parte, mais ou menos 33%, inclusive, é bem incrível, estudantes do curso de enfermagem ou do técnico. Eles são recém-formados do curso técnico ou de enfermagem, e tem também aqueles que são formados, já têm prática, mas que vivem o desafio da valorização. Então, ele já tem uma certa experiência, ele já tem vínculos, só que a maioria das vezes ele tem 2, 3, 4 vínculos para conseguir pagar as contas no fim do mês. É o nosso caso, né, da enfermagem. É isso. E aí ele vem em busca de olhar de uma outra forma, e a gente tem, hoje nós temos 11 cursos, né, dentro da nossa escola, da On Time Educação, e aí a gente tem vários cursos de empreendedorismo para enfermagem, como furo de orelha humanizado, pós-cirurgia plástica, body piercing, limpeza de ouvido através da terapia de cone chinês, e diversos outros. Sim. E aí essa galera que está em busca de deixar de ser escravizado, de sair desse ciclo vicioso aí de plantão, e eu brinco muito de passar em casa, deixar a mochilinha de roupa suja, pega a mochilinha de roupa aí, limpa aí, tchau meus filhos, tchau amor, eu tô indo, né? É muito isso. Então a gente tem esse público também. Tem um público aí que consegue, inclusive hoje, faturar 10 mil reais com facilidade na enfermagem, logo inicial, assim, no empreendedorismo. Eu te fiz essa pergunta relacionada ao medo, né? Porque eu também, quando me formei, quando comecei a trabalhar, eu dei um pouquinho de sorte também, que assim que eu já estava na formação como auxiliar, já passei no concurso, já fui terminando o curso, já tomando posse. Nossa, que Mas glória. quando eu caí lá nos hospitais, na assistência ali. O medo veio. O medo vem. O medo veio, eu falei, gente, como é que é isso aqui, né? Porque a gente não teve aquela vivência, tivemos que adiantar alguns estágios para alcançar a posse. E aí eu vou fazer essa pergunta para você. Esse medo de errar paralisa muitos profissionais recém-formados? Como treinar a mente, né? Que o impulso de agir e salvar supera a hesitação diante de uma emergência. Eu te pergunto isso também só para complementar, porque assim, eu acho que uma coisa que faltou para mim no início foi destravar. Você vê a coisa, você dá o primeiro passo, você ir para cima, você realmente não hesitar, né? E saber que ali é você que tem que fazer e partir para cima. E o medo bloqueou isso. Paralisa. O medo também. Paralisa. E aí, como eu disse, ele é bom. A gente já sabe que ele é bom, sim, né? Então, o que eu ensino primeiro? Entenda que ele é bom e que ele vai sempre existir quando o desafio muda. E aí, qual é o próximo passo para você não paralisar? Porque o medo passa a ser ruim quando você deixa ele te paralisar. Paralisou, travou, isso. Emergência, paciente aqui em parada, isso. E eu faço o quê? Não vamos deixar o paciente morrer. Decanulou, né? Tantas situações. E aí, o que eu digo? Para que você não trave, só tem uma forma: o conhecimento técnico. O conhecimento técnico. Por quê? Porque quando você busca aquela técnica baseada naquela emergência, então, exemplo, qual era o teu setor?
Qual setor que você foi logo de Emergência. Emergência. Já fui direto para emergência. Então, assim, o que eu vou esperar na emergência? Eu vou esperar um paciente com uma dorzinha nas costas, na coluna? Não vou, né? Eu vou esperar um trauma, eu vou esperar uma parada. Então, o que eu preciso buscar? A técnica daquilo. E uma coisa que acontece mais na enfermagem. A gente tem um sonho, quando a gente começa a estudar enfermagem, que você vai salvar o mundo. Você é o salvador do mundo. Isso. E a gente erra bem aí. Por quê? A gente quer conhecer tudo e saber tudo. Eduardo, dependendo de onde me chamam, eu digo, olha, essa não é a minha área de especialização. Dentro dos meus cursos, eu tenho alguns assuntos que são colegas meus que ministram. Exemplo, cálculo de medicação. Sim. Eu tenho uma amiga que é muito boa, especialista, para mim não conhece ninguém melhor, e ela que ministra. Tá, a gente participa ali juntas, trabalha, dou aula, ela dá aula, sim, mas até o meu limite, entende? Então, o que eu penso? Não acha que você vai salvar o mundo, não acha que você vai saber tudo. Agora, eu estou dentro de um setor de emergência, eu preciso dominar a técnica disso aqui. Porque quando eu domino a técnica, acabou. Acabou. Não tem medo que vença a técnica. Não tem. Exato. Então, assim, tá com medo? Busca a técnica. Agora, a técnica numa teoria. Só na teoria, como que isso vai funcionar? Não funciona. Dentro do curso, você sabe, a gente vê todo esse geral. E aí a gente sai com essa impressão, você é o salvador do mundo. Então, assim, se especializa. Quer não travar diante de uma emergência, diante do setor que você atua, diante do que você escolheu? A enfermagem hoje tem 63 nichos para atuar. Sim. 63 nichos. Então escolhe 1, 2, se especializa. Fica bom naquilo. Entendeu? Então, para mim, o caminho para não travar é se especializar na técnica. Dá para entender exatamente o que você falou, porque assim, porque quando a gente sai da formação, já cai na assistência, você não tem essa vivência. E uma das coisas que me aconteceram é porque eu caí como se diz, no senso comum, lá, no costume, na rotina que tinha lá. Então, você faz assim, você faz assado, a gente sempre faz assim, mas falado, né? É falado, não é... Não é ali, pega na tua mão na massa, vem cá. Exato. Olha, é assim, você coloca aqui, você vira assim. Não, exato, é falado. E assim, as pessoas precisam entender que a enfermagem que a gente tem hoje, eu chamo de nova era da enfermagem, não é mais a enfermagem que Florence trouxe pra gente. E graças a Deus, porque a gente está vivendo evolução. Sim. Né? E o que eu falo? Para de achar que você vai chegar dentro de um plantão e alguém vai te salvar. Ninguém vai te salvar. O pensamento é esse. Ninguém vai te salvar. Hoje o que a gente ouve é o quê? Você não fez o curso técnico, não? Comprou seu Corém? Né? Fez aqui no DF, o pessoal costuma dizer, fez o curso no Goiás? Né? Que é errado, né? É muito errado. Porque aí a gente já parte para uma parte de abuso, né? De vários abusos, mas é a realidade, tá, gente? É certo, não. Você consegue utilizar de leis para mudar isso? Sim, tá? Então, assédio moral é crime e tem como provar e tem como sair disso. Mas ele existe e às vezes ele é tão sutil que a gente não percebe. Principalmente quando você recém chega e tá assim, né? Olhando para as coisas pensando, não, meu colega vai pegar aqui na minha mão e vai me ensinar. Gente, não é mais a enfermagem de Florence. Florence fez isso. Hoje você não vai ter ninguém para te salvar. Então, o que eu digo? Ir para dentro de um plantão, achando que você vai ser salvo, não vai dar certo, né? Hoje em dia... E o que é pior? Muita gente desiste da enfermagem bem aí. Muita gente. O que eu tenho de alunos que tentaram e ficaram anos e anos afastados, e aí quando me viram, enxergaram que poderiam mais, entendeu? E aí vieram, se capacitaram e que voltaram.
outros que disseram assim, Isa, eu já tinha desistido, já não queria mais, e aí conseguiram, entende? Não é 1, nem 2, nem 10. Então, assim, a gente tem que ter essa visão de que não é brincar de casinha. Não é. Então, muitas vezes a enfermagem precisa enfrentar, né? Precisa bater de frente de muitas ordens, rotinas, protocolos, manias. Eu bati de frente com muitas manias de pessoas que estavam trabalhando. Por que você faz assim? Não, porque sempre foi assim e vai ser assim, então não é assim. Também pressões, né, de chefias, né, para proteger o doente. De onde vem essa coragem moral para a gente exercer uma bravura no plantão de bater de frente com essas coisas e buscar uma especialização, né, tipo com você, ou né, um tipo de especialização que realmente vai mudar? Eu sempre digo, vai sempre existir essas pessoas que fazem do jeitinho delas e que acham que aquilo tem que continuar daquele jeito e que às vezes você chega e olha e acha que não é a melhor maneira. Vai sempre existir um superior que é chefe e não um líder, tá? Que vai querer impor, que vai querer chegar e dizer assim, porque é assim que eu quero, porque aqui funciona assim. E o fato é, só existe um caminho, na minha visão humilde, de lidar com isso e de fazer com que as coisas de fato funcionem, né? Da melhor forma para o paciente, que é o objetivo final. Exato. Que é capacitação da técnica e capacitação da ética. Porque quando você tem a técnica, quando você entende o que é a ética, o que são os nossos códigos, quais são as normas que você tem que te asseguram. Quando a gente fala de ética, é até bem interessante falar disso, Eduardo, porque a enfermagem, muitas vezes, ela repele a ética, tá? Quando a gente traz ética, direitos, deveres, e eu entendo, né, porque, como eu digo, a enfermagem já levou muita pancada e leva até hoje, infelizmente, e eu entendo que às vezes a gente está assim com a pele fina mesmo, sem querer apanhar, e aí quando fala em ética, em direito, você pensa, ixi, já vem alguma coisa para cima de mim, o que estão querendo falar, né? Sim. E a grande verdade é, se eu tenho domínio técnico, se eu tenho domínio ético, eu entendo o que a ética me diz, quais são as normas, eu, Isabel, sou técnica ainda, como te falei, não terminei a graduação em enfermagem. E eu digo para você, eu falo com qualquer médico de igual para igual. Qualquer. Sempre falei desde que comecei a estudar e falo. Por quê? Porque eu não vou falar abobrinha. Sim. Entendeu? Se eu abrir a minha boca para falar com ele, porque eu tenho a opção de não falar com o médico, se eu não sei o que eu tô falando, eu não falo com o médico, eu não falo com o enfermeiro, eu não falo com o líder, eu não falo com o superior nenhum. Agora, se eu abrir a minha boca e vou falar, se eu tenho conhecimento técnico para isso, aí não tem essa de, é porque eu gosto assim, é porque eu gosto assado, ou porque aqui você vai fazer assim, porque a gente sempre fez assim, é assim que funciona. Isso. Não, eu tive situações dentro do próprio home care, ali vivenciando o plantão da minha sogra, de colegas técnicas que já estavam ali há muito tempo, decidirem macerar os comprimidos todos de uma vez e infundir via GTT. Aí eu pergunto, a doutrina diz que isso deve ser feito assim? Não. Mas é prático, é rápido, vai tudo para o mesmo lugar. Já fizeram assim, é assim que se faz. Todo mundo faz assim aqui no plantão. Mas eu vou separar e fazer um por um a cada 20 minutos, vai para barriga mesmo. Barriga, até barriga, né? O termo é esse que eles usam. E aí? A mesma coisa, para mim, não é a mesma coisa para você. Sim. Então, a gente tem que fazer o quê? Conhecimento técnico. A doutrina me disse que não é assim. É o que eu fazia. Conhecimento técnico. Se você continuar fazendo assim, fulana, eu vou notificar o home care, vou notificar a cooperativa de que você está fazendo assim, porque as normas são essa, e o nosso conselho tem
né? O nosso, tanto COFEN como COREN, tem normas e elas estão aí para que a gente possa realmente proteger o paciente. E eu falo mais, muita gente acha que ética protege só o paciente. E ética é o escudo do profissional. Sim. Eu falo muito isso. Então, acho que se você tem esses dois, você já fica muito tranquilo em relação a se defender dessas pessoas e você consegue se posicionar de fato com que as pessoas te respeitem. Perfeito. Então, se esse medo também pode agir pode causar um dano irreparável, você acha que a falta de fazer também, a falta de iniciativa, vamos dizer assim, a coragem, né, ou a covardia na enfermagem, você acha que poderia ser debatida no mesmo valor técnico, rigor técnico de uma imperícia? Não. Aconteceu uma intercorrência e eu tenho que agir e não ajo. Você acha que pode ser encarado também como uma imperícia? Ou... Eu talvez imperícia ou até falta de coragem, covardia, né? Eu nem diria, mas eu tenho total certeza que é omissão. E a gente faz um juramento. Sim. E aí, assim, quando você se omite, tá? Mesmo que por medo, você tá realmente deixando com que os seus direitos fiquem de portas abertas, né? Para quem tá vivendo aquilo. Então, eu, Isa, acho que tem que ter, sim, um olhar diferente para isso. Primeiro, para entender por que essa pessoa está se omitindo. O que eu percebi até agora, lidando com, né, milhares de alunos, a gente já tem para mais de 5.000 alunos, é que o medo é que faz a pessoa se omitir, é que faz a pessoa travar. Ah, tá. Mas e aí, Isa? Eu tenho medo, eu me omito. E o paciente ali, qual é o resultado disso, dessa omissão do paciente? E aí, esse profissional, ele deve ser responsabilizado por essa omissão ou não? Na minha visão, sim. Por quê? Porque se eu entendo que eu tenho medo e que eu não estou pronta, Eduardo, eu preciso, para continuar no exercício daquela profissão, buscar esse conhecimento. Sim. Entende? Então, assim, eu diria que sim. Deve existir rigor, sim, porque senão a enfermagem ela realmente não consegue evoluir a tal ponto de proteger o profissional e proteger o paciente. Entende? Talvez essa forma de pensar vai fazer com que o profissional também fale assim, gente, é melhor eu agir, mesmo estando com medo, porque eu tenho que agir. Né? Exatamente. E mais, vai fazer com que ele pense, situação XPTO pode acontecer no meu plantão. Sim. Então, eu tenho medo. Se eu tenho medo e eu vou ser responsabilizado, eu preciso buscar conhecimento disso. Agora, se eu não sou responsabilizado. Em cima disso que você está falando, já vem outra que pergunta. Ter iniciativa exige assumir as consequências? Como desenvolver a consciência de responsabilidade para que a ousadia do profissional seja sempre pautada pela ética e também a segurança do paciente? Beleza. Eu acho que esse desenvolvimento ele está mais ligado ao profissional do que algo que a gente possa fazer por ele. O que eu sinto? É que quando a pessoa tem realmente missão e propósito na enfermagem, ela consegue desenvolver. Sim. Se ela não tem, o fato é, ela vai rodar e ela sai. A nossa enfermagem hoje, ela é linda e ela funciona muito bem porque ela é constituída dessas pessoas que foram de fato escolhidas, que eu chamo, né? Eu falo que muitos escolhem a enfermagem achando, vou ter o melhor salário, é melhor do que técnico de enfermagem mesmo. O curso tá cheio de pessoas que pensam, é melhor do que qualquer outra profissão. Não, é melhor que ser doméstica, atendente de balcão, caixa de mercado, que eu vou ganhar melhor. Na maioria das vezes, se desilude de um tanto que eu chego até pena da pessoa, que ela fala, eu pensei que ia ganhar mais. Não é a realidade. Só que essas pessoas que não têm um propósito real, que ela foi atraída por salário, por achar que ela teria ali uma oportunidade diferente,
essas pessoas elas não ficam. Eu falo que a enfermagem, ela tanto atrai como repele. Sim. Então, eu acho que a única forma disso de verdade acontecer é com essas pessoas que têm propósito. Porque se não tem propósito, isso não vai realmente constituir algo sólido. Ela não fica ali. Nós falamos muito até agora do profissional, né? Que tem que se especializar, tem que buscar formação, tem que buscar técnica, tem que buscar coragem. Também. Nós vamos passar para o outro lado agora aqui do paciente, né? Paciente. Porque quem está precisando ali daquele momento, Cuidado ali. dos cuidados, das técnicas, das atribuições do profissional de enfermagem é o paciente. Exato. Então, assim, lembrar que existe um ser humano ali vulnerável, dependendo exclusivamente de você naquele momento, ou do cuidado, de tudo. Seria a maior fonte de coragem? Às vezes sim, às vezes não. Né? Por quê? Eu acho que se eu, Isabel, tenho propósito, aquele paciente naquele estado, ele vai me gerar coragem, às vezes até sem conhecimento. E você age por instinto, entende? E vou te falar, muitas vezes dá certo. Outras não, mas muitas dá certo. Agora, se esse profissional não tem um propósito, eu pergunto até onde ele está preparado para ter algo que para mim vai muito além de empatia, que é bíblico, que é amor ao próximo. Sim. Para se colocar, né? Eu aprendi com a minha mãe, muito sábia, uma cabeleireira, tinha a 4ª série. E ela dizia assim, minha filha, quando tudo está muito difícil e a briga é muito grande, passa para um lugar do outro por 5 minutos. Sim. Entende? Então, assim, eu já vivi isso. Eu vivi a minha sogra decanulada, uma técnica gritando que a cânula tinha saído, e que ela tinha matado ela. Quando eu cheguei ao quarto, às 3 da manhã, a cânula estava em cima aqui do peito da minha sogra, a saturação era de 19% e a cardíaca era de 210. Tinham 7 dias que ela estava na minha casa. Eu era do direito, zero noção do que era enfermagem. E aí, quando eu olho para minha sogra, que era muito branquinha, ela estava totalmente roxa. Hoje eu sei que é cianótica, tá, gente? Sabia nem o que era isso. E aí, o que aconteceu? Eu fui tomada por uma força e uma coragem que talvez eu tenha sentido 5 vezes na minha vida. No máximo. E eu olhei aquela cânula ali, eu sabia, o médico tinha me dito, a partir de hoje ela vai respirar por aqui. Aquilo para mim era nada mais, nada menos que um cano. Mas eu sabia que ele tinha que estar dentro da traqueia, daquele buraco, que hoje eu sei que é ósseo, gente, hein? Estudei. Então, o que acontece? Eu só peguei aquela cânula e coloquei de volta. Eu não sabia o que era um balonete. Eu não sabia o que era um cuff. Muito menos que eu tinha que desinsuflar aquilo. Mas foi o quê? Sangue para todo lado, a saturação subiu, a cardíaca desceu e deu certo. Ela viveu mais 5 anos para ouvir contar essa história. Agora, eu te pergunto, foi só coragem? Foi propósito. Eu falo que a enfermagem me escolheu muito antes. E eu tive vários contatos com a enfermagem antes. Eu que realmente não percebi. Porque às vezes as coisas estão ali, Deus está mostrando ali o nosso caminho, qual o propósito, para onde você deve ir, mas você não vê. E se eu não tivesse um propósito de cuidar das minhas mãos curadoras, que eu falo que a enfermagem tem mãos curadoras, que as nossas mãos curam todo o tempo, as nossas palavras curam, as nossas palavras trazem conforto, trazem amor, trazem carinho, mata a fome. Sim. É impressionante. Você sabe que você vive há quantos anos dentro do hospital, né? Então, eu acho que é mais, sabe, que coragem. É amor ao próximo, é propósito, que vai fazer com que você haja e
é lógico, né? Deus vai lá e diz, é isso aí, meu filho, parabéns, deu certo, porque... Completando essa sua resposta aí, já vem a próxima pergunta. Uma das maiores atribuições da enfermagem é ser a voz de quem não consegue falar. Então, assim, eu quero que você fale para o pessoal seu aí como exercer esse papel com firmeza diante de situações, diante de você como profissional, diante das equipes, gestores. É muito legal esse bate-papo, né? Porque as perguntas aí, tudo que você trouxe pra gente, elas vão se completando, né? E se encaixando. E eu falo que a enfermagem é algo muito mais grandioso do que a gente pode imaginar. Você não consegue medir o tamanho da enfermagem, é por isso que nós temos tanta força, né? E nós somos mais que a voz, a gente acabou de falar, né? As nossas mãos curam, a gente tem um poder muitas vezes diante de um paciente de aliviar a dor, de aliviar fome, sede, frio. E quando eu olho para tudo ausência, ausência, quantas pessoas a gente não conforta, né? Leva ali realmente amor, né? E eu acho que a forma mais clara, sabe, da gente enxergar isso, que nós somos, além da voz, nós somos o socorro da última hora, é entendendo o valor de uma profissão que, para mim, é muito maior do que profissão, que deixa o teu filho em casa, deixa o teu amor em casa. Às vezes você deixa o seu filho doente. Quantas vezes, Eduardo, você saiu de casa e deixou o seu filho com a sua esposa ali com um pouco de febre, não tendo passado uma noite muito bem, e aí você vai pro plantão cuidar do amor do outro, tá com a cabeça no seu amor em casa ali, dá uma olhadinha, às vezes dá uma ligadinha e tudo, mas você tá ali, quando você chega, que você coloca aquela roupa, você é tomado por algo que é muito maior que você. E é tão incrível, gente, tão imenso, que dá tão certo. Você vai lá, você cuida do amor do outro. Eu sou chorona, tá, gente? E Deus cuida do seu em casa. E daqui a pouco você recebe uma ligação, olha, o bebê tá bem aqui, viu? Pode ficar tranquilo aí. Ou então quando você chega em casa no outro dia, o guri tá correndo para um lado e para o outro. E Deus foi lá, fez o que tinha que ser feito. Então, assim, é entender o valor de um profissional. E eu falo sempre para as minhas alunas, vou falar aqui para vocês, gente, qual o valor de um profissional vocês conseguem mensurar? Que deixa o amor dele em casa, que limpa a bunda, que lida com secreção contaminada, superbactéria, vírus como Covid-19, tuberculose e tantos outros que a gente já viveu. Qual o teu valor? Pergunto para ti. Tu faz uma ideia, consegue mensurar qual é o teu valor? Para mim, Isa, o meu valor no cuidado é incalculável. E o valor da enfermagem para mim é incalculável. Não tem preço, sabe? Então, por maior que seja o seu salário, ele ainda não é o suficiente para o quanto você é valiosa, você é valioso. A enfermagem, gente, eu chamo vocês de preciosas, né? É como eu chamo preciosas, preciosos, porque para mim, nós somos preciosos, meu amigo. Com certeza. Isso é real. Isa, acho que a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando. A enfermagem é isso, né? Nosso tempo já está quase que no final. Assim, esse papo que eu queria conversar com você, eu achei fantástico, né? Como dizendo que eu sou técnico de enfermagem há 26 anos, mas ainda estou no caminho, preciso aprender muita coisa. Nossa, gente, eu sou bebê aqui, hein? Poucos anos de técnica. Mas mesmo assim, dá para perceber, né, no que você passa, no que você quer formar as pessoas, os técnicos, os profissionais de enfermagem em geral, que é ser realmente um profissional de ponta, né? Nós estamos no século XXI, em pleno 2026, a tecnologia está aí, IA está aí,
Eu acho que nos próximos anos muitas profissões vão desaparecer, mas a nossa profissão não vai, né? Acho que todo mundo, como você falou, todo mundo passa por nossas mãos, desde que nasce até o último da dia, morte, né? Então, sempre vão depender, vão precisar das nossas mãos. Então, assim, é uma profissão de futuro, mas é... Se você evoluir. Você está pronto para evoluir, exatamente. Né? E você eu vejo que você é essa peça que está aí para evoluir e buscar essa mentalidade dos profissionais. Parabéns pelo seu trabalho. Eu verdadeiramente acredito nisso. Eu acredito que essa nova era da enfermagem é um diamante para ser lapidado, sabe? Sim. E que se a gente realmente buscar essa capacitação e evoluir, não parar, não tem outro caminho que não o sucesso. Sim. E o que eu vejo? Eu vejo que cada dia mais nós vamos recebendo um pouquinho mais do que a gente merece, né? Sim. Então, assim, a gente tem aí os conselhos, a gente tem o COFEM trabalhando pra gente nisso. E cada vez eu, ultimamente, tenho me sentido mais valorizada, mais respeitada, mais vista, né? E isso é incrível. Isso é parte dessa evolução que está acontecendo hoje dentro da enfermagem. E eu falo sempre, todo bolo tem a menor fatia, né? Sim. A primeira fatia, aquela da cerejinha, né? A cereja do bolo. Então, se você tá pronto para evoluir, sabe? Se você quer realmente viver essa grande era da enfermagem, você tem chance de ter a melhor fatia. E começa a cerejinha aí. Ok, tá aí a sua chance. É a sua chance. Perca essa oportunidade, porque eu tô aqui 26 anos, caminhando, mas você que tá chegando aí, tá chegando numa boa hora. Eu queria que você deixasse aí suas últimas, alguma coisa para eles, palavras. Bom, a gente encerrar. Vamos pegar aí, né, a deixa da valorização. A enfermagem, e você com 26 anos, meu amigo, pode falar muito melhor disso do que eu, mas a enfermagem, ela vem numa luta por valorização, numa construção, né, centenária, né, e eu falo muito, é tijolinho por tijolinho, cada dia a gente vai conquistando mais e melhor. Mas tem um ponto da valorização que, para mim, é muito importante. E eu diria que é justamente o início. Ela não começa quando alguém te vê. Ela não começa quando a tua chefia te respeita. Ela não começa quando o colega de turma lá no curso acha que você é legal e inteligente, sabe? Ela não começa quando o teu salário aumentou e chegou no teto que você queria. Ou quando um Corém defende a gente, ou o COFEM nos defende. Ela começa dentro de você. Essa valorização é de dentro para fora. Entende? Se eu entendo o meu valor, se eu entendo que as minhas mãos curam, se eu entendo que eu sou instrumento de cura, de amor para o meu paciente, essa valorização vai chegar para mim. Então, se você busca valorização para a sua profissão, se você almeja grandes cargos, né, desenvolver e crescer na enfermagem, entenda que você é valioso, que você é valiosa e que está tudo aí dentro de você. Quando você entende isso, o resto vem de uma forma que você olha e se pergunta, como isso aconteceu? Parece mágica, parece até milagre, mas é consequência de você entender quem você é diante do cuidado. Lembra? Nós somos a voz de um paciente que muitas vezes nem falar consegue. Então, se valorize, entenda o seu valor. O resto vai fluir. Ok. A enfermagem novamente em Brasília agradece você. Foi um prazer incrível estar aqui com vocês. Nossa,
Como você disse, aprendendo bastante. Esse bate-papo aqui, né? A gente ficaria a noite inteira. A enfermagem é muito bom de falar. Se precisar, a gente chama você de volta. Se vocês pedirem, quem sabe eu volto, né? Peçam, coloca aí. Exato. Parte 2 do podcast com a Isa. E aí, podemos falar alguma coisa específica que você domina. É ótimo. Maravilhoso. Mas eu queria só realmente apresentar você como uma das referências, né? Como um dos profissionais de Brasília. Gratidão. Parabéns. Gratidão, viu? E é isso. Gratidão pelo projeto. Parabéns. Eu amei poder estar com vocês. Tá bom. Obrigado, tá? Então, pessoal, é isso aí. E a gente se encontra na próxima, então. Segue a gente lá. Obrigado.